Olá, toda vez que a gente decide fazer alguns vídeos aqui para dar dicas, esclarecer alguma coisa, acabam surgindo outras dúvidas, o pessoal acaba entrando em contato, perguntando de outras questões. Forno que funciona com GLP, normalmente precisa fazer algumas adaptações para funcionar com gás natural. Por quê? Porque o poder calorífico do GLP e a pressão que vem nos botijões que a gente usa, ela é diferente da pressão e o poder calorífico do gás natural, que é, que é instalado nas residências. Por exemplo, o gás natural instalado nas residências obedece uma legislação, tá? E essa legislação limita a pressão do gás. A pressão do gás, se não me engano, vai até no máximo 25 milibar ou 250, 280 milímetros de coluna d'água. A maior parte desses fornos eles atuam no limite a partir de 280 milímetros de coluna d'água para cima, né? Esses queimadores, esses fornos trabalham no limite da baixa pressão. Então, em função disso, né, a pressão que é colocada, né, que é configurada nas residências de gás natural é uma pressão baixa. Há casos raros que você consegue fazer alguma modificação, pedir ali para trocar mola, fazer coisa desse tipo, para aumentar um pouco a pressão no gás natural. Mas independente disso, a pressão do gás natural e o poder calorífico do gás natural é menor que o poder calorífico do GLP, sendo necessário que ao usar os queimadores dos fornos no gás natural você precisa aumentar o furo do injetor. Vou dar um exemplo aqui. Normalmente se usa um injetor com a furação de 1,2, 1,3 milímetros no GLP. No gás natural, no mínimo que você vai poder usar é 2 milímetros da furação, ou seja, quase que o dobro da vazão no injetor, certo? Então, basicamente é essa diferença. Sempre tem que aumentar a vazão. Em se trabalhando com gás natural, aumenta a vazão para compensar a falta de pressão. Uma outra coisa também, uma outra característica do gás natural: o gás natural é mais limpo, ele é metano, né? Tem as características totalmente diferentes do GLP, que é propano com butano, né? O gás natural é metano, então ele tem características diferentes, tem um cheiro diferente, a coloração dele é muito mais azul, é bem mais difícil você deixar o gás natural amarelo, né? Porque ele tem como característica diferente, ele tem um poder calorífico menor, tem uma coloração menor, diferente, aliás, né? Ele é mais azul, ele tem o odor, o cheiro, né? Que ele tem também é diferente. Então existem características diferentes por se tratar de uma mistura química diferente, né? Então você aumenta no injetor, naquele Cosmopolitan, você aumenta a vazão para compensar a pressão do gás natural, né? Normalmente a gente faz essa indicação. É interessante, então, se você tem um forno que você transporta e usa ele em GLP natural, é importante que você tenha o bico injetor para o GLP, né? E não se esqueça de fazer essa modificação, né? Porque não funciona ao contrário. Se você colocar o bico injetor maior para o GLP, o que vai acontecer? Vai dar excesso de gás e você não consegue ajustar isso, né? O bico injetor para o GLP tem que ser menor mesmo. O GLP, para você ter uma boa combustão, você tem que trabalhar muito em cima da pressão dele, não da vazão. Você tem uma vazão pequena e uma pressão forte em cima dele. No gás natural ele não tem pressão, então você tem que trabalhar todo ele com base na vazão, por isso que você aumenta ali o injetor, né? O gás natural também, o ajuste que você faz no gás natural, ele precisa de menos ar para ajustar. Significa que naquele bico cosmopolita, naquele ajuste de ar, você vai deixar mais fechado o ajuste de ar, né? E mais gás para você ter uma boa combustão. Se você tiver o ar muito aberto,
você vai ter uma má combustão também, ou seja, a chama ela não vai poder, a chama ela vai ficar mais baixa, né? Ela não vai ter aquela chama mais longa que faz a volta ali no forno. Então, o que você faz? Em se tratando de gás natural, você troca o bico injetor, coloca um injetor com maior vazão, ou seja, com um furo de 2 milímetros, e aquele ajuste de ar que você costuma jogar para trás, no caso do gás natural, você põe ele para frente, diminuindo a entrada de ar para que você tenha uma boa combustão. Então, existe tudo isso, toda essa questão da característica por causa do componente químico que é o gás natural e que é o GLP, né? Eu espero ter respondido aí a sua questão. Às vezes, existem lugares que o gás natural já é bem baixa pressão e ele tem problema de curva, de tubulação e tudo mais. Você tem que trocar, não além do bico injetor, você tem que trocar aquela válvula de ajuste também, que ela pode também limitar a passagem no gás natural. Se você tiver esse problema de trocar o bico e ainda continuar com a vazão pequena, você tem que trocar também aquele registro de abrir e fechar o gás ali próximo ao forno para poder você ter uma melhor vazão de gás e assim você usar todo o poder calorífico do gás no seu forno, tá ok? Então existe sim essas propriedades diferentes, né? Por isso a gente faz essas modificações. Aí no caso você procura, né? Se não é o meu forno, você tem forno de uma outra pessoa, eu não posso falar sobre isso, né? Mas eu acredito que deve funcionar mais ou menos igual, né? Mas você procura, consulta o teu fabricante lá, o que ele tem a dizer a esse respeito. Mas eu acredito que de forma geral, pelo menos na indústria ou com a experiência que eu tenho tido, eu tenho usado bastante gás natural em bastante lugares. O pessoal tem comprado e colocado em apartamento usado gás natural. E são essas modificações que eu tenho recomendado a fazer, tá ok? Então é isso aí.